Eu acredito que os relacionamentos são muito importantes aqui na nossa vida na Terra e que a gente realmente veio aprender através dos relacionamentos. Existe um caminho, né, que é solitário, né, de solitude, de evolução pessoal, mas com certeza os nossos relacionamentos nos ajudam a aprender, né, lições importantes e realmente eu valorizo muito um relacionamento genuíno aqui, com pessoas genuínas e trocas genuínas. Porém, durante a minha trajetória de autoconhecimento, durante essa minha história de vida, eu percebi que a gente precisa selecionar as pessoas que a gente escolhe para ficar do nosso lado, porque realmente as energias que a gente troca com as pessoas muitas vezes influenciam na nossa vida. Então, é importantíssimo que a gente tenha trocas genuínas e que as pessoas que estão do nosso lado sejam pessoas que realmente gostam da gente. Porque eu vejo que muitas vezes a gente mantém relacionamentos de amizade, por exemplo, baseadas em uma troca, né, de uma necessidade de aprovação, de uma necessidade de pertencimento, do que realmente numa amizade verdadeira. E quando a gente continua aceitando alguns relacionamentos, algumas amizades que a gente sente que a gente não está sendo valorizado, que é uma via de mão única, que só você doa e a outra pessoa só recebe e nunca doa nada em troca, isso pode estar afetando também a nossa própria vibração e a nossa capacidade de atrair coisas melhores para a nossa vida. Porque quando a gente aceita esse tipo de relacionamento, a gente está vibrando para o universo que é isso que a gente aceita receber, entende? Então, se você está insatisfeito com algumas amizades, alguns relacionamentos que você tem, não tenha medo de se afastar dessas pessoas, sabe? Não tem problema, às vezes, a gente precisar estar mais sozinho ou com menos pessoas à nossa volta para a gente poder olhar para dentro e evoluir. E se as pessoas do nosso lado não estão colaborando para nossa evolução, muitas vezes elas não são necessárias para nossa evolução. Então, não tem problema deixar ir, você não precisa deixar de gostar da pessoa, de amar, mas não necessariamente você precisa ter uma proximidade tão grande com algumas pessoas que às vezes nos fazem mal. Eu já tive muitas experiências com amizades que eu acreditava que eram verdadeiras e genuínas, mas que quando eu precisei, sabe, elas não estavam ali para mim como eu estava para elas nos momentos que elas precisaram, sabe? Então era mais um trabalho de terapeuta, de estar ali sempre para a pessoa e você tá sempre escutando e tá sempre tentando ajudar ou tá sempre, tipo, doando sua energia. E quando é o contrário, você não sente que exista essa troca, sabe? Muitas vezes essas pessoas nem apoiam seus projetos, muitas vezes essas pessoas nem apoiam o seu trabalho. E é muito importante a gente observar mesmo as atitudes das pessoas à nossa volta, porque isso diz respeito a nós mesmos. Quando a gente atrai esse tipo de pessoa, mostra que nós somos pessoas um pouco inseguras e que a gente não sente que merece relacionamentos verdadeiros e bons para nossa vida. Então, eu realmente, muitos momentos eu precisei dar um fim a muitos relacionamentos, muitas amizades, às vezes de anos, por conta disso. E depois que eu fiz isso, depois que eu comecei a me amar de verdade, comecei a valorizar a minha energia e perceber o quanto única e divina mesmo, sabe? E maravilhosa é a minha energia que Deus me deu, a minha vida e o meu tempo, e o quanto importante é o meu tempo, e que realmente só quem merece é quem realmente gosta de mim, enfim, e que é alguém que realmente tá afim, né, de trocar comigo. Porque depois que eu percebi isso, minha vida mudou. Eu comecei a realmente dar limite para alguns relacionamentos, ou dar um ponto final em muitos relacionamentos, né? De amizade, principalmente. E eu comecei a mudar. Eu comecei a me priorizar, eu comecei a me cuidar mais. Eu comecei a cuidar mais da minha energia, a ler mais, a focar mais no meu desenvolvimento pessoal, a focar mais nos meus exercícios físicos. Eu comecei até a malhar. Enfim, já tem um tempo, né, desse processo que eu precisei me afastar de várias pessoas e depois que eu fiz isso, minha vida realmente mudou. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa muito mais segura de mim mesma, até muito mais espiritualizada, porque eu comecei a me valorizar e eu comecei a atrair outros relacionamentos melhores e melhores situações para minha vida, porque eu realmente comecei a dar valor para mim mesma. Então não é feio você dizer não, não é feio você realmente valorizar a sua energia e se priorizar sempre, sabe? Sentir no seu coração se você quer ir mesmo naquele lugar, se você realmente gosta daquela pessoa, entendeu? Então não tem problema você fazer isso. E na verdade é muito importante que você faça isso se você quer evoluir, se você quer se amar cada vez mais. E isso envolve todas as áreas da sua vida. Então, muitas vezes você está travado em alguma área da sua vida, seja de relacionamento, seja financeiramente ou espiritualmente, porque tem pessoas à sua volta que não estão vibrando por você, que estão te puxando para baixo. Muitas vezes essas pessoas não querem evoluir e quando elas veem você evoluindo, elas começam a querer te puxar para baixo.
para tentar te tirar, né, dessa evolução, porque elas querem que você esteja sempre no nível delas. Muitas vezes elas querem que você esteja bem, elas realmente gostam de você, mas elas não querem que você esteja melhor do que elas, entende? E às vezes elas não querem olhar para dentro delas e elas veem que você está fazendo o trabalho, então elas ficam até reprimidas, né, se sentem mal. Então, é reação, né, automática elas tentarem te puxar também para a energia delas. Então, muitas vezes a nossa energia é limitada. Por mais que a gente esteja conectado com Deus, por mais que a gente esteja orando todos os dias, lendo, malhando todo dia, se alimentando bem, se vem uma pessoa que você encontra sempre e está sempre te trazendo para baixo essa energia, muitas vezes você vai cair, sabe? Porque você precisa se proteger. Então, você não adianta você ficar sempre orando e levando sua energia, se toda hora você encontra pessoas com energia negativa que vão estar sempre te puxando para baixo. Então, é muito importante que você se cerque de pessoas positivas, pessoas que querem te ver vencer, que você também quer vê-las vencer, sabe? Que é uma troca, né? Claro. E isso molda o seu ambiente, né? Que a gente chama também, né? Molda a sua vida. E com o tempo, conforme você vai convivendo com pessoas com energia mais elevada, pessoas positivas, pessoas que estão na mesma busca que você vai se tornando mais de você mesmo, você vai se tornando melhor. E você vai evoluindo junto com essas pessoas, assim, sabe? Então, é por isso que eu vim trazer esse assunto, que eu acredito que é bem delicado, porque muitas vezes a gente tem pena de dar um fim em amizades, mas não tenha pena, a sua vida é única, né? Até que a gente saiba. Então, a gente tem que valorizar realmente o nosso tempo aqui, que é o maior valor, né? A maior moeda, a maior riqueza que a gente tem na vida é o nosso tempo. E se alguém não valoriza o seu tempo e a sua energia, então ela não merece estar na sua vida. Então não tenha medo de cortar, porque o universo vai estar preparando pessoas e situações muito melhores para você pode ter certeza. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.